Olá gente, tudo bem? Vamos então aqui fazer a gravação do nosso terceiro bloco, né, da nossa terceira parte desta conversa a respeito de Karl Marx. E o tema que ficou aí para a gente abordar nesse terceiro momento é a ideia de alienação, que vai ser muito bem apresentado pela nossa autora aqui do livro que nós estamos estudando, a Cristina Costa, Sociologia e Introdução à Ciência da Sociedade. Vamos tentar ser bem breves, objetivos, para que aquilo que realmente nos interessa fique. Bom, o conceito de alienação, a princípio, é um conceito jurídico, né, que tem a ver com a ideia de venda de um bem ou direito, designa também a ideia de transferência deste bem ou desse direito, mas o que nos interessa aqui é esse conceito novo de alienação, de caráter mais propriamente sociológico, resultante da maneira como as relações sociais se dão, e é isso que nós vamos buscar entender aqui a partir da leitura que nós vamos fazer da sociologia de Marx. Vimos também a partir da leitura do texto da Cristina Costa que este conceito é uma peça-chave da sua teoria para a compreensão da exploração econômica exercida sobre o trabalhador no capitalismo. As duas realidades sociais, segundo a leitura que o Marx faz no seu tempo, é de que existe uma classe operária composta pelo proletariado, como nós já falamos no bloco anterior, e a outra classe composta pela chamada burguesia, pelos industriais, pelos patrões. Bem, agora em termos bem práticos, digamos assim, essa ideia de alienação, na perspectiva marxiana, ela pode se expressar de diferentes maneiras. Mas para que a gente entenda isso, a gente precisa também considerar o cenário em que ele está inserido, em que a sociedade que ele analisa está inserida, né? Qual é esse cenário? Você tem a indústria, essa indústria ela tem um caráter exclusivamente privado, ela é uma propriedade privada, e o assalariamento, junto com como parte de toda essa estrutura, é aquilo que alienaria ou separava o operário dos chamados meios de produção. Os meios de produção, por exemplo, as ferramentas, as máquinas, a matéria-prima, enfim, tudo aquilo que compõe a dinâmica do trabalho, estaria de alguma maneira pertencendo apenas e exclusivamente ao industrial, ao patrão, ainda que isso fizesse parte do cotidiano de trabalho do operário. E não somente isso também, né? A indústria, ela separava ou separaria o operário do fruto do seu próprio trabalho, que se tornam, aí neste caso, ou faz com que a propriedade privada seja exclusivamente do burguês, do patrão, do industrial. Então o operário ele não é dono praticamente de nada, a não ser da sua força de trabalho. E essa força de trabalho ela precisa ser, a partir desse novo momento econômico que o mundo está vivendo, vendida, ou em termos mais práticos, né, ela passa a ser trocada por um salário. Deixa de haver aquela relação de escravidão que existia em alguns contextos históricos anteriores, deixa de haver a ideia de servidão, por exemplo, como houve no período do feudalismo, e passa a haver uma nova realidade de relação de trabalho. Aquele que trabalha recebe um salário, e aquele que emprega, o empregador, o industrial, ele tem um lucro, um rendimento. E é exatamente neste cenário, nesta composição, nessa estrutura que surge, segundo Marx, a ideia de alienação, que pode se expressar, eu diria, basicamente de duas maneiras. Podem haver outras, mas eu destacaria basicamente duas. A primeira tem a ver com a ideia de passividade. O sujeito alienado é aquele que é passivo, é o que aceita de maneira conformista, alienada, passiva, a realidade em que ele se encontra. E consequentemente, por ser assim, ele não vai lutar, ele não vai ser agente da sua própria história, ele não vai ser construtor da sua própria história. Isso aparece muito
bem representado, por exemplo, em filmes como Tempos Modernos, do Charles Chaplin, em que ele se encontra num constante processo de alienação ali na linha de produção, na fábrica, na sua dinâmica diária de trabalho, até que em algum momento ele resolve romper com essa condição, deixar de ser alienado e lutar pelos seus direitos. Claro que dentro de toda aquela maneira satírica, daquela maneira que o filme é construído, que a narrativa do filme é construída. Tá? Mas também tem uma outra forma de expressão dessa ideia de alienação que eu gostaria de destacar, que é a seguinte: é a alienação produzida pela religião. E aí a gente começa a lembrar, por exemplo, da famosa frase atribuída ao Marx, que é a seguinte: a religião é o ópio do povo. O que isso significa? O que ele queria dizer com isso, né? A gente sabe que ópio é uma substância entorpecente, faz com que a pessoa fique desorientada, fora de si, perca o equilíbrio, perca o domínio próprio e assim por diante. Então o que ele estaria dizendo? Ele estaria dizendo que a religião faz com que a pessoa fique dessa maneira, fique desorientada. E essa é uma interpretação que precisa ser bastante problematizada. Por quê? Porque o que significa essa dinâmica, né? E esse entorpecimento, essa alienação que a religião exerce? Eu gosto, sempre que vou tratar desse tema, de indicar esse livrinho do Rubem Alves chamado O que é Religião. Cada capítulo é dedicado a um intelectual, a um filósofo, e tem um dedicado ao Karl Marx, em que ele cita essa frase atribuída a Marx, que é a seguinte: o sofrimento religioso é ao mesmo tempo expressão de um sofrimento real e um protesto contra um sofrimento real. Suspiro da criatura oprimida, coração de um mundo sem coração, espírito de uma situação sem espírito. A religião é o ópio do povo. Então a religião serviria, neste caso, pensando a partir dessa interpretação que Rubem Alves faz, que na minha opinião é a mais próxima daquilo que Marx certamente queria dizer, é que a religião ela se encarrega de dar esperança, uma esperança ilusória, falsa, mas dar esperança, a ideia de esperança, para uma pessoa que vive numa constante condição de desesperança, de exploração, e ela é a parte explorada do processo. E se nós formos pensar em exemplificar ou em ilustrar como que isso acontece na dinâmica diária, a gente poderia, por exemplo, olhando lá para o século XIX mesmo, contexto das fábricas, a pessoa trabalha a semana inteira usando a mesma roupa, sem muitas condições, salário baixíssimo, sem higiene, sem estrutura, sem absolutamente nenhum direito, sem nada. E trabalha horas e horas por dia, e todos os dias sai da fábrica cansado, sujo de graxa, sem absolutamente nenhuma valorização e dignificação enquanto ser humano. No entanto, vê o seu patrão todos os dias indo, quando vai para a fábrica, com a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor perfume, o melhor carro, as melhores condições de vida de um ser humano, e ele olha para aquilo e vive uma condição de passividade. Esse é o primeiro ponto. E aí, quando chega no final de semana, e especialmente no domingo, o que ele faz? Ele vai para a igreja, ele vai para o culto, ele vai para a missa. E aí ele veste a sua melhor roupa, às vezes a mesma roupa todo domingo, mas a única roupa boa que ele tem, que é aquela que ele não usa quando ele vai trabalhar. E aí ele chega lá e ele ouve palavras de esperança, de salvação, de promessas, de felicidade, de fé, de motivação, o que dá a ele uma esperança, uma expectativa, uma ideia de que ele é aquilo que na prática, durante a semana, ele não é. Ao vestir aquela roupa, por exemplo, ele sente aquilo que ele gostaria de ser, mas ele não é. Por exemplo, ele se lembra do seu patrão, ele vestindo uma roupa como aquela que o seu patrão veste a semana inteira. Uma boa roupa, uma roupa bonita, né? Limpo, sem aquela mão suja de graxa. Mas aí o que acontece? Chega na segunda-feira, volta de novo aquele ciclo e da realidade, né? daquilo que realmente é a vida dele. E então o papel que a religião exerce neste caso é exatamente esse, é o de exercer
uma constante alienação na pessoa para fazer com que ela acredite, pelo menos por alguns minutos, que ela é aquilo que ela na realidade não é. A realidade dela é aquela de durante a semana, de uma pessoa explorada, que trabalha muito e ganha pouco, que não tem condições mínimas de ascensão social, às vezes nem mesmo de sobrevivência, de conseguir o mínimo para poder sustentar sua família, seus filhos, sua esposa, sua casa. Esse é o grande problema apontado por ele. E é muito interessante que a ideia que ele quer passar é que a religião ela serve de disfarce para a pessoa de uma suposta felicidade, de uma suposta expectativa de eternidade, quando na realidade ela deveria motivar a pessoa a lutar pela sua condição humana para que ela seja mais valorizada, mais respeitada. Ao fazer o contrário, ela acaba alimentando ainda mais o processo de alienação do ser humano. Então esse é o ponto importante, eu penso, do conceito de alienação que o Marx desenvolve. Politicamente também o homem se tornou alienado, pois o princípio da representatividade, base do liberalismo, criou a ideia de Estado como um órgão político imparcial, capaz de representar toda a sociedade. E Marx mostrou que a sociedade de classes entre Estado, aliás, de classes, que na sociedade de classes esse Estado representa apenas a classe dominante e age conforme o interesse desta, havendo constante conluio, um constante conchave entre Estado e elites econômicas, no sentido de manter essa estrutura, vendendo uma suposta ideia de competitividade, de alienação, de competição, de liberdade, como se isso fosse possível para que alguns indivíduos que compõem as classes mais baixas pudessem em algum momento ascender socialmente. A gente sabe que isso só vai acontecer muito tempo depois, décadas depois, graças inclusive a lutas socialistas, tá? Mas senão se manteria dentro daquela estagnação em que apenas o grupo composto pela burguesia pudesse lucrar cada vez mais, crescer cada vez mais e manter a classe trabalhadora dentro da sua condição alienada. Quando nós tratarmos daqui a pouco no outro bloco de classes sociais, a ideia de salário, de lucro, de mais-valia, isso talvez fique até mais claro para vocês. E fechando, alienado, separado e mutilado, o homem só pode recuperar a integridade de sua condição humana pela crítica radical ao sistema econômico, à política e à filosofia que o excluíram da participação efetiva na vida social. Livre exercício da consciência é o ponto de partida para que comece a haver uma crítica radical a essa condição de alienação. É a ação política consciente e transformadora. Então, Marx propõe essa opção libertadora para o ser humano, né? Então, existe de um lado a condição de alienação e de outro lado a consciência crítica, livre. Qual deve ser aquela que o operário deve aceitar? Continuar na condição de alienação, de explorado, de passividade, de entender que tudo é vontade divina, que a realidade sempre foi essa, ou é lutar para que a realidade muda, para que ele possa passar a ser valorizado, respeitado, já que o seu trabalho, a sua mão de obra, o seu conhecimento são tão importantes quanto o investimento econômico que o patrão fez para que aquele negócio existisse e se tornasse um grande negócio, né? É isso que ele está propondo dentro da análise econômica que ele faz, em linhas bem gerais. Tá bom, gente? Vamos parar por aqui. Daqui a pouco a gente continua no quarto e último bloco, no último vídeo, em que a gente vai falar de algumas categorias propriamente relativas à estrutura de trabalho e, por fim, pensar a contribuição do pensamento de Marx para a educação. Tá joia? Até já.